Como que eu faço com o sentimento de culpa em dizer não para minha mãe? A culpa é de quem? É sua pelo fato de dizer não, ou a culpa é sua pelo que você conquistou? Porque tem duas formas que a pessoa sente mais culpa. E geralmente essa culpa, ela cai mais na mulher do que no homem. Mas os dois sentem isso. No filho. Certo. O filho ou a filha estão tentando avançar. Só que aí eles começam a ter uma vida que a mãe não teve. E aí eles se sentem mal e ficam tentando puxar as pessoas. Só que aí a mãe não quer vir. E tá tudo bem ela não querer vir, porque ela não vem dessa realidade, não faz parte daquilo que ela construiu, do que aquilo que ela queria viver. Mas o filho se sente mal porque vê a mãe às vezes morando numa casa mais simples, dirigindo um carro mais simples ou sem um carro, e o filho começa a se culpar. Ou o filho nem tem muita coisa na vida, não teve essa conquista, não está avançando, mas ele começa a se culpar porque acha que não foi um bom filho. Ele começa a se culpar porque acha que ouviu da mãe dizendo: se você for embora aqui de casa, você não será um bom filho, você não será uma boa filha. Aí só o fato de sair da casa da mãe, aquele filho já se sente mal. E é nessa hora que começa a bater um negócio que eu chamo de pré-queda. O que é a pré-queda? É aqueles acontecimentos que a pessoa chama de azar, do lado de cá a gente chama de padrão. O que é um padrão? É algo que acontece na vida de uma pessoa e se repete toda vez que ela tenta avançar. Se tem uma coisa acontecendo na vida de alguém e essa coisa se repete, carro que bate, doença que chega, término, traição, se essa coisa se repete, chama-se padrão. Esse padrão só aparece quando ela tenta alguma coisa nova. O padrão sempre vai se destacar quando ela está tentando avançar. Comprou um carro novo e ela andava só de Citroën velho. E aí ela compra um Corolla. Passa uma semana, alguém bate no Corolla novo. 2 semanas, ela bate a roda do Corolla no meio-fio. Passa 3 semanas, você olha para o Corolla, ele está muito parecido com aquele Citroën velho que ela tinha. Por quê? É fácil julgar alguém que está lá em cima, mas é difícil julgar alguém que está vivendo um problema. Então, geralmente, a pessoa que tem esse sentimento de culpa, porque saiu da casa da mãe, ou porque está avançando mais do que a mãe, especialmente nesse momento que a gente está no Dia das Mães, tem um monte de gente se culpando porque a mãe não foi. Às vezes a mãe nem viva mais está. Mas essa mulher, esse filho, esse homem, tá honrando inconscientemente aquilo que acreditava que era importante para a mãe. E aí é a hora que bate o carro, é a hora que a vida não avança, é a hora que essa pessoa volta por causa da culpa. E a culpa é um peso. Nós estamos no Brasil, José Patrício. E no nosso país, na América Latina, eu vou falar uma coisa que geralmente as pessoas ficam irritadas quando ouvem, mas libertas quando entendem. Nós endeusamos as mães. É mãe para lá, é mãe para cá, é porque eu tenho que honrar a minha mãe. As pessoas nem sabem o que é honrar. E por não saberem o que é honrar a mãe, elas já acham que precisam fazer tudo aquilo que a mãe quer. Sabe qual é a diferença entre honrar e dar orgulho? O que é dar orgulho? Se eu dou orgulho, por exemplo, se a minha mãe gosta de um carro, um Corolla prata, ok? Sim. E eu compro um Corolla, eu compro um HB20 cinza, HB20 amarelo. Dar orgulho é entregar para aquela pessoa aquilo que é importante para ela. É fazer algo que ela se orgulhe. Se você faz alguma coisa, se você compra um carro e aquele carro não é um orgulho para ela, aquilo não representa orgulho, você deixou de dar orgulho. Então é impossível. Tem mulher, por exemplo, que vai casar com um homem e aquele homem na cabeça da mãe dela não dá orgulho. E ela acha que honrar é dar orgulho e ela deixa aquele casamento de lado. Perde um homem bom, perde um emprego bom, deixa de ir para algum lugar na cidade, no estado ou no outro país, porque aquilo não dá orgulho à mãe dela. E ela acha que ela está desonrando a mãe por fazer algo que a mãe não concorda. Só que honrar não é dar orgulho. Honrar não é cuidar. Honrar é você dar certo na vida. Honrar é você parar de usar os erros da sua mãe como desculpas para justificar o seu fracasso. Quando eu honro a minha mãe, eu estou dizendo para ela: mãe, nada que você fez no passado, nada que você fez
e nenhum erro que você cometeu é responsável por nenhum fracasso que eu estou vivendo. O meu casamento não deu errado por causa da senhora. O meu trabalho e o quanto eu ganho não deu errado por causa da senhora. O meu filho nasceu doente, mas não é por causa da senhora. O lugar que eu moro não tem nada a ver com a senhora. O que as pessoas não percebem? Elas acham que estão honrando a mãe dela. Tem gente que fala, não, estou honrando a minha mãe. Como? Ah, eu estou cuidando dela. Você acha que isso é honrar? Seu casamento está lascado. Seu filho está desprotegido. Passa o dia inteiro na escola. Você passa mais tempo com a sua mãe. Você deu errado. Você está dando errado. Se você está dando errado com a sua família, com o seu filho, com o seu marido, com a sua vida, com o tanto que você ganha, com onde você mora, com a sua saúde, com o seu corpo, se você está doente, se você inclusive vai acabar morrendo cedo, você não está honrando. Porque honrar é parar de usar os erros do outro como justificativa dos seus. Se essa mulher está dizendo, eu estou cuidando da minha mãe, eu estou resolvendo os problemas dela, eu tenho que pagar as contas dela, eu tenho que fazer por ela, ela está indo mais lenta. E daqui a pouco a mãe morre, e sabe o que mais acontece? Tem gente que fala assim, eu estou esperando a minha mãe ficar boa para eu seguir minha vida. Daqui a pouco a mãe morre e a mulher diz, eu não sei o que fazer com a minha vida, porque eu passei os últimos 15, 20 anos cuidando dela. E ela nem sabe o que ela quer, o que ela tem de vontade. E achou que estava honrando. Dando errado? O que tem de mulher adoecendo, filha de mãe, só porque cuida da mãe ou cuidou da mãe a vida inteira, não está escrito. São muitas mulheres hoje em dia, principalmente no Brasil, que estão sucumbindo, se fechando, se maltratando, por certezas que elas carregam que geram mais dúvidas do que uma vida boa. Mas então o filho que ele cuida da mãe, cuida do pai, ele não está honrando a mãe? Não, Por que não? se ele cuida por obrigação e exigência. Um filho é obrigado a cuidar do seu pai? Acredito que sim. O que você chama de cuidado? Cuidar, pô, se ficou doente, se tá precisando de uma ajuda, Mas por que ficou doente? por velhice. Vamos dar um exemplo. Velhice é o lugar mais comum e mais fácil que todo mundo quer ir. O filho não deve cuidar dos pais, então. Vamos olhar de um lugar diferente, porque aí a gente vai para um lugar que o cancelamento vai vir rápido e as pessoas precisam entender. Vou pegar o exemplo da mãe. A mãe fumou a vida inteira. Aí a filha dela cresceu, hoje tem 37 anos, tem 2 filhos pequenos e tem um marido. E a mãe está com 57. Teve a filha com 20. A mãe fumou a vida inteira e agora com 57 ela está tendo problemas de pulmão, de respiração, está precisando ir no médico, fica internado dia sim, dia não. Ok. É obrigação dessa filha cuidar dessa mãe? Sim, se a mãe cuidou dela a vida inteira. É obrigação. E para isso ela tem que deixar o filho dela, a filhinha dela, de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, em algum lugar, até porque esses filhos pequenos, eles não têm outro lugar, eles têm uma mãe. Só que essa mãe agora se obriga a cuidar da mãe dela, ou porque ela acha que é obrigação, ou porque a mãe exige. A gente entra num lugar chamado dependência emocional. Tem ativa e passiva, que é quando você recebe uma exigência ou quando você se cobra por fazer algo, às vezes nem o outro cobrando. Aí a mãe vai ficar internada e ela vai ficar com a mãe porque ela acha que é obrigação. Mas aí você diz, a mãe é velha. Não, a mãe não é velha, não. A mãe só foi uma descuidada. A mãe, desculpa a expressão, foi uma relaxada com a saúde dela. Ah, mas era outro tempo. Adultos têm responsabilidades. Essa mãe teve filho. Ah, mas os filhos já são grandinhos, já tem 5 anos, 7 anos. Não mama no peito, pode ficar na casa do... Aí bota na casa do tio. Aí a mãe vai cuidar da mãe dela, passa lá um mês no hospital e os filhinhos pequenos ficam na casa do tio. Aí sabe o que acontece? Aí o filhinho toma a costa do tio, pega uma trauma do tio. É o que tem mais casos no Brasil hoje de crianças abusadas, porque elas foram para casa de alguém, de um outro adulto, às vezes um tio, alguém perto da família, e foram abusadas. É responsabilidade de quem? O abuso é culpa do tio? Foi o tio que fez, mas a responsabilidade era de quem? Desta mãe. Só que essa mãe estava onde? Se achando a heroína, cuidando da mãe dela. Não, mas a culpa é do tio. Não, você é adulta. Você precisa cuidar dos seus filhos. Mas e a minha mãe? A sua mãe assumiu um risco fumando a vida inteira, pô.
e agora você vai exigir que os seus filhos fiquem, se curem, se cuidem sozinhos. Não, é sua responsabilidade estar lá. Mas e sua mãe? Eu chamo, a gente separa ajuda de apoio. Quando você ajuda é porque você sente dívida, e ajuda gera dívida. Aquela pessoa que diz, você é ingrato, você tem que fazer por mim porque eu fiz por você no passado. Isso é ajuda. As pessoas chamam de gratidão. Gratidão eu entendo como um sentimento. Eu fiz algo por você, você é grato, então você agradece. Se você é obrigado a retribuir, e essa gratidão virou obrigação. E gratidão que virou obrigação já virou dívida. Se você tem que me pagar, é dívida. Ai, Ramon, mas talvez seja dívida. Então vamos separar as coisas. Não é gratidão mais. Virou dívida. Aí talvez tenha uma conta para ser paga. Sabe qual é o problema da gratidão? Ela vem igual um cheque em branco. Você não sabe quanto que paga, quando que paga e quando quita, porque ela dura a vida inteira. Então toda vez que você tem que fazer algo por obrigação, isso é uma dívida. Se a mulher tem que voltar para cuidar da mãe por obrigação, é dívida. O problema é que ela gera dívida com os filhos dela. Quem vai corrigir os problemas que foram causados nos filhos por causa da falta da presença da mãe, porque as crianças foram desprotegidas? Eu não estou tirando a figura do pai da frente. É responsabilidade de cada um. Estou dando o exemplo da mulher, mãe com mãe. Dia das Mães eu vou falar mais da mulher aqui, mas eu poderia falar da mesma coisa do homem que abandona e vai embora.